Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal LRP, que o objetivo aqui deste canal é fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade. Esse é o ecossistema que eu acredito que possa transformar a sua mentalidade, que possa transformar os seus resultados em qualquer área da sua vida, inclusive a financeira, inclusive na sua carreira, e que você possa alcançar o protagonismo. Então, eu acredito muito neste método, porque foi o método que eu passei, é o método que eu vivencio na minha vida, no dia a dia, e é o método que tem transformado também os meus resultados. Então, assim como eu cheguei até aqui, e aqui não é nem a sombra de onde eu desejo chegar, meu objetivo, eu quero fazer com que você se desenvolva também. E para isso é necessário que você aí se inscreva no canal para receber vídeos, conteúdos que vão te ajudar nessa transformação, que vão te potencializar. As ferramentas você já tem, porém as crenças que você carrega, as crenças limitantes negativas, talvez elas estejam aí obstaculizando a sua caminhada e você não acredita em você. E o objetivo aqui é fazer que primeiramente você acredite no seu potencial. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu vivenciei na prática, que foi o medo de falar em público. Que aqui o tema eu disse, coloquei aqui como superar o medo de falar em público, ou como eu superei o medo de falar em público. E na verdade nós não temos medo de falar em público. Se você prestar bem atenção na sua rodada de amigo, nas pessoas que você faz parte no seu dia a dia, você fala com essas pessoas de forma fluida. Mas quando você é colocado à frente de pessoas que você não conhece, você começa a ter problemas com isso. E isso acontece não pelo medo de falar em público, mas pelo medo de falhar em público. Então nós carregamos essa sementinha do medo de falhar para as pessoas. E isso acontece de vários modos. E um deles é lá na nossa infância, quando a gente é repreendido por nossos pais ou substitutos, onde a gente cresceu nessa limitação de falar com pessoas. No meu caso, além disso, eu tive um sério problema na minha vida escolar. Quando eu fui fazer uma apresentação na frente da sala de aula, isso eu conto no livro que eu escrevi, o Guia Definitivo para você superar o medo de falar em público, e eu vou colocar ele aqui para que você possa ter acesso a ele gratuitamente. Eu escrevi ele lá em 2020, mas ele continua tão atual quanto o jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Então eu acredito muito na metodologia que tem ali, eu passo a passo que eu coloquei ali para que você possa aplicar também na prática, para que você também possa ter os resultados e se libertar deste medo. É claro que só você ler o que está lá e verificar qual é o passo a passo não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa praticar o que está ali, os exercícios propostos lá, você precisa fazer, colocar em prática e entrar em ação, entrar no campo de batalha, porque a oratória você só melhora ela com a prática. É claro que a sua primeira fala em público, você vai ver que não vai ser tão bom assim. E eu conto lá que quando eu concedi minha primeira entrevista, mas eu vou chegar nessa parte ainda, eu não concedi uma entrevista boa, e isso me fez movimentar para adquirir as habilidades, para que eu pudesse correr atrás de desenvolver habilidade de oratória, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, elas acreditam que a oratória é um dom de Deus. É claro que tem aquelas pessoas que têm predisposição a falar melhor, que ela tem, como é que eu posso chamar? A habilidade linguística, ela nasce com essa predisposição, porém, como eu não nasci com essa habilidade, eu tive que correr atrás disso e treinar essa habilidade. Isso funciona para qualquer habilidade que você queira adquirir aí para melhorar a sua performance. Então, se você quiser decidir hoje em ser um músico, um baterista, por exemplo, se você começar a treinar e praticar, certamente você vai adquirir essa habilidade, porque nós temos algo dentro da nossa mente que é chamada neuroplasticidade, ou então sinapse neural. Então, quanto mais você pratica algo, por exemplo, se você escreve apenas com a mão direita, mas se você começar a praticar a escrever com a mão esquerda, o cérebro ele vai criar sinapse neural para poder criar essa trilha que vai te potencializar a ter mais facilidade a escrever com a mão esquerda e assim por diante. Então você precisa entrar no campo de batalha caso você queira ser um orador e falar de forma fluida. Eu já falei em outros vídeos que eu superei este medo de falhar em público, este medo de falar em público lá em 2019, em 2017 para 2018. Quando eu recebi um convite no dia 6 de novembro, e isso está escrito no guia que eu vou disponibilizar para você, eu deixei lá escrito essa minha história, como foi que iniciou todo o processo, toda a jornada. E eu fui convidado no dia 6 de novembro de 2017 a estar à frente de uma secretaria. E
O município que eu moro é um município de médio porte e dentro de municípios que tem uma emissora, tem rádios, geralmente quem é uma figura pública tem que estar sempre concedendo entrevistas e sempre estar falando para o público. E quando eu cheguei no gabinete do prefeito e ele me fez esse convite, a minha perna gelou, eu suei todo e um filme passou na minha cabeça, já imaginando estar gravando um vídeo como esse, gravando uma entrevista, falando em público, e eu tinha certo pavor. E para você ter uma ideia, existe uma pesquisa que foi feita, e ela também está no livro, com 3.000 entrevistados, onde verificou-se que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que da própria morte ou alguma doença. Para você ver que as pessoas elas carregam essa semente do medo de falhar em público. E o que eu quero te motivar e ativar para que você desperte e melhore a sua comunicação, porque quando você melhora a sua comunicação, você se torna um profissional muito mais valorizado no mercado. E este é o objetivo aqui deste canal, é fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade, mas para que isso aconteça, você precisa se libertar das amarras. E eu acredito que um ponto que fez toda a diferença na minha oratória, que fez eu me libertar deste medo de falhar em público, foi ressignificar algumas crenças limitantes negativas, como foi o caso que ocorreu lá na escola, quando eu fui fazer uma apresentação na frente da sala de aula e um coleguinha amarrou um rabinho grande de papel na minha camiseta e eu fiquei semelhante a um desenho que passava na época chamado Marsupilame. Então, quando eu estava lá na frente, as pessoas começaram a sorrir muito e eu não estava sabendo o que era. Quando eu me dei conta, tinha esse rabinho pregado aí na minha camiseta que me trouxe muito constrangimento e eu lembro daquela cena como se fosse hoje. Se eu fechar o olho aqui e mentalizar, eu sinto o mesmo constrangimento que eu tive naquela época, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Inclusive, neste livro, eu proponho um exercício lá no final para que você faça o seu exercício mental, que é chamado de VAS, visual, auditivo e sinestésico, para que você faça esse exercício e se mentalize dando uma palestra, falando para um público, para que você possa se libertar disso. Conforme eu disse, o nosso cérebro ele não sabe o que é real do que é imaginado. Então, se você fizer esse exercício e outros exercícios que eu proponho neste guia, você certamente terá aí uma grande alavancagem, mas é necessário colocar em ação e começar mesmo a praticar o exercício da fala em público. Mas lá em 2017, quando eu recebi esse convite, eu tive duas oportunidades. Eu tive duas decisões que eu teria naquele momento. Era dizer sim para o meu sucesso e protagonizar na minha carreira, ou então mesmo dizer não para o meu sucesso e ficar escondido aí atrás do meu medo, atrás da minha vergonha, atrás de algo ilusório que estava ali apenas servindo como sombra para mim. Mas eu decidi dizer sim para o meu sucesso, eu decidi dizer sim para o meu protagonismo e assumir todos os riscos necessários. E da minha nomeação até o primeiro curso que eu fiz, eu procurei não conceder entrevistas, não entrar dentro de eventos, procurei não frequentar eventos, não ir para eventos políticos, justamente para não ter que falar em público. Porque no dia da minha nomeação, eu concedi 3 entrevistas e para mim elas foram um fiasco. Eu não assisti, mas os meus colegas que assistiram na televisão, que passou no jornal, disseram que foi um fiasco, eu não falava coisa com coisa, as coisas sem nexo, e eu estava muito trêmulo, voz trêmula e estava suando pra caramba. Então, para mim, desde a nomeação até o treinamento que eu fiz, que foi em maio de 2018, eu procurei não conceder entrevistas e eu fui procurar uma ajuda. E a ajuda que eu encontrei foi no treinamento, e lá eu percebi que o meu medo real não era o medo de falhar não era o medo de falar em público, mas o medo de falhar em público, de falhar para as pessoas, do medo do julgamento das pessoas. Inclusive algumas pessoas, quando a gente se expõe aqui, como eu estou expondo aqui agora, elas vão criticar. Certamente elas vão fazer um comentário negativo e etc. Mas quando você tem essa liberdade mental, quando você é líder da sua própria realidade, você não se preocupa com isso, porque você sabe o caminho que você está indo. E você tem o seguinte entendimento: as pessoas que criticam, elas nunca estão fazendo melhor do que você. Elas sempre não estão fazendo nada ou pior do que você. São pessoas que não têm resultados. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você caminhe. Eu estou olhando para as pessoas que estão interessadas a caminhar nessa jornada, a caminhar por este deserto, que é um deserto que
é ruim de caminhar por ele, porém a gente tem uma visão positiva de futuro e essa visão nos traz ânimo, ela nos traz a esperança de que a gente está no caminho correto. E não vou ficar vendendo ilusão aqui para você, dizendo que você vai alcançar as coisas de forma fácil, porque você não vai, assim como eu estou nessa jornada há muitos anos, desde quando eu iniciei o meu primeiro trabalho lá com 14 anos, e eu estou com 41 anos, vou fazer 42 em 2026, em agosto de 2026, não tenho vergonha disso, porque a minha caminhada ela iniciou lá, eu trabalhando de doméstico, em uma casa de um casal de idosos, e para mim foi o emprego que me trouxe a libertação, porque eu trabalhava numa casa onde essas pessoas moravam em um setor nobre, e eu costumava ver as pessoas com as atitudes de pessoas que são prósperas financeiramente, e eu comecei a mentalizar, um dia eu quero ser assim, e eu comecei a fazer um exercício mental, assim como eu proponho no livro. Eu comecei a passar em lojas de motos, que a minha crença é de que eu não poderia ter um carro, que eu queria ter pelo menos uma motinha, que naquela época era chamada de Jog. Eu não sei nem se existe esse tipo de moto hoje, uma Jog. Então eu passava e ficava olhando, um dia eu vou ter uma moto dessa. E eu ficava mentalizando, e o sentimento que me vinha era um sentimento muito bom. Então eu não tenho vergonha de ter trabalhado nessa profissão, porque essa profissão me potencializou para ser quem eu sou hoje. Ela me ajudou a verificar as pessoas de sucesso, a analisar as pessoas de sucesso financeiro, e eu consegui, até hoje eu trago esse sentimento de lá para cá para poder aplicar na minha vida, no meu dia a dia, e de lá para cá são 26 anos dentro dessa trajetória, e aqui eu não vou vender de maneira alguma nenhum artifício que você vai alcançar de maneira fácil. Tudo aqui eu vou dizer para você que você precisa de ação, você precisa se colocar em movimento. Primeiro você precisa acreditar em você. A partir do momento que você se enxerga como uma Ferrari, não como um Fusquinha, eu não tenho nada contra Fusca, tá? Não tenho nada contra carro, mas eu sei que a potência de uma Ferrari é melhor do que a de um Fusca. Então, se você não deixar de acreditar nas crenças que você tem hoje, ressignificar essas crenças, não que elas vão apagar da sua memória, mas é necessário você ressignificá-las, assim como eu ressignifiquei aquele evento lá na sala de aula. Eu ressignifiquei aquilo, e foi essa ressignificação de crença que fez eu potencializar e acreditar em mim, e estar aqui à frente agora gravando essa mini aula para você que você possa acreditar em você também. Não importa qual seja o seu objetivo, talvez o seu objetivo não seja nem ser um palestrante, um orador, assim como eu sou um palestrante, um treinador. Inclusive a minha empresa trabalha com treinamentos hoje, porque era um sonho que eu tinha desde a minha adolescência, era estar à frente. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que é o meu irmão. Meu irmão, eu ficava olhando a dicção dele, a oratória, o loop que ele tinha de vários repertórios de coisas que ele falava no dia a dia, à frente do público. Eu ficava imaginando, meu Deus, por que o meu irmão nasceu com este dom e eu não nasci com isso? E isso me fez ficar intrigado por muito tempo, mas o desejo de falar em público nunca adormeceu. Então eu sempre tive a vontade de estar aqui, até por causa do meu próprio perfil. Eu tenho um perfil de influência. Para quem não sabe o que eu estou falando, se você não sabe o que eu estou falando, é da teoria de William Marston. Então existe uma teoria chamada DISC, e dentro do mapa DISC, o meu perfil está dentro da influência, que são pessoas, não pessoas que influenciam outras pessoas, mas pessoas que gostam de conexão com outras pessoas. Então eu gosto de ter contato com pessoas, eu gosto de fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Não gostava antes porque eu não tinha coragem de estar aqui à frente. De 2018 para cá eu criei essa coragem. No dia que eu fiz o meu treinamento e eu descobri que o meu medo era o medo de falhar em público, eu já marquei a minha primeira palestra. Então entrar em ação, é você ler este livro, praticar os exercícios que estão lá e entrar em ação. E o vídeo aqui já está ficando um pouco extenso. Eu quero que você deixe seu comentário logo aqui abaixo, se você concorda com isso ou não, se você tem este medo de falhar em público. E se você tiver, eu quero que você apenas decida hoje superar este medo de falhar em público, clicando no link que vai estar aqui abaixo, baixando o guia que vai ser disponibilizado para você gratuitamente. E mais do que isso, eu quero que você coloque em ação. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para você receber aí os vídeos quando eles forem publicados, e que você faça bom uso deste guia. E eu desejo sucesso na sua caminhada, e nós estamos juntos até depois do fim. Obrigado por sua atenção, um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.